Esse é o Luigi Mangione, ele é um novo namoradinho da internet e também ele é um assassino. Mama, I'm in love with a criminal. Esse caso, que é super recente, parece mais uma história de filme. Começou com um crime, depois o cara virou uma celebridade e aí do nada uma revolução social no meio de tudo isso. Então hoje eu vou te explicar esse bafafá todo. No dia 4 de dezembro, pouco antes das 7 da manhã, um homem foi morto em frente a um hotel de luxo numa das regiões mais caras de Nova York. Esse cara era o Brian Thompson, ele tinha 50 anos e era o CEO da United Healthcare, que é a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos e a quarta maior empresa do país. Olhando assim, esse crime me parece até ser um pouco aleatório, porque a pessoa que disparou contra ele não fez nada, ela só disparou e fugiu. As câmeras de segurança captaram todo esse acontecimento e o rapaz que tava lá, né, um rapaz encapuzado, logo virou o principal suspeito. Brian levou 3 tiros, 2 nas costas e 1 na perna. E, analisando a cena do crime, teve uma coisa que chamou muito a atenção da polícia, gente. Tinham palavras escritas nessas balas. As palavras deny, defend e depose estavam talhadas nas balas e elas querem dizer negar, defender e destituir. Com essa descoberta um pouco estranha e com a análise das câmeras de segurança, eles rapidamente identificaram quem que era esse suspeito. O nome dele é Luigi Mangione, ele tem 26 anos e a partir daí começou uma das investigações policiais mais inesperadas da história. Oi, eu sou o Crítico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de cultura pop, fofoca e quer saber de todos os bafafás do mundo, você tá no lugar certo. Queria agradecer toda a galera nova que tá chegando, que tá assistindo os vídeos, que tá se inscrevendo no canal e já pedir pra você deixar o joinha, se inscrever no canal porque a gente tá com uma meta aí de bater 10k. 50% já foi, eu acredito, eu tenho fé e sei que tu vai me ajudar. Então, sem mais delongas, bora logo começar o vídeo que a gente tem muito a conversar. Quem me segue nas redes sociais provavelmente já viu que eu tenho um vídeo sobre esse caso lá no meu TikTok, mas esse daqui é bem mais aprofundado porque eu gravei logo quando a coisa aconteceu e agora eu já pude fazer pesquisa, já pude estudar bastante sobre ele, entender um pouco mais dessa motivação e, gente, vale a pena porque tem muita coisa pra ser falada. Então, beleza, o crime aconteceu e a partir de agora a gente vai seguir os passos da polícia. Vamos entender como essa investigação rolou. Como eu falei, isso aconteceu em uma região muito chique de Nova York, então eles tinham segurança pra isso e lá eles têm esse costume, né? Quase tudo sempre é gravado, tem muitas câmeras na rua, tem muitas empresas importantes lá dentro. Então seguir os passos do suspeito não foi muito difícil, porque estava tudo gravado. Logo depois de atirar, ele cruzou a rua e saiu correndo. Ele andou mais ou menos um quarteirão e virou à direita, e ele foi parar lá na Sexta Avenida, que é uma das maiores e mais movimentadas avenidas de Nova York. Lá ele pegou uma bicicleta elétrica e foi andando até o Central Park, onde ele sumiu. Depois de vasculharem bastante o perímetro, eles encontraram a mochila desse cara. Dentro dela tinha uma identidade que claramente mostrava o rosto desse suspeito, mas eles não demoraram muito para descobrir que era uma identidade falsa. Mesmo assim, a foto dele estava lá, então a polícia divulgou essa foto para ver o que acontecia e eles receberam centenas de denúncias. Uma delas, inclusive, da polícia de São Francisco, que está no completo oposto geográfico de Nova York, onde eles informaram para o FBI que existia um boletim de ocorrência feito pela família desse menino, registrando o desaparecimento dele em julho de 2024, né? Esse crime aconteceu em dezembro, então aí quase 6 meses antes. Nesse meio tempo que as denúncias rolaram e a polícia de São Francisco entrou em contato, eles descobriram que o nome desse cara era Luigi Mangione, e eles encontraram ele 5 dias depois em um McDonald's de beira de estrada numa cidadezinha da Pensilvânia. Quando ele foi detido, ele tinha com ele uma arma fantasma, que é uma arma não registrada, né? Então, teoricamente, é uma arma que não existe. Cartuchos de bala com as mesmas palavras encontradas no corpo do Brian Thompson, né? Deny, defend e depose. E um manifesto de 3 páginas escrito à mão. Guardem essa informação que ela vai ser muito importante. Essas 3 páginas deram para a polícia a motivação do crime, mas eu sinceramente duvido que alguém estava preparado para como essa história ia se desenrolar e ainda mais como ia ser a recepção do público com essa notícia. Mas antes da gente entrar nesse bafafá, eu sempre gosto de dar uma contextualização pra gente entender um pouco mais dessa personalidade. Porque eu não sei vocês, mas eu tô muito curioso pra saber por que ele fez isso. Então vamos entender agora quem é esse Luigi Mangione e em qual momento a história dele se conecta com Brian Thompson, né? Que teoricamente não tem nada a ver com ele, já que ele era o CEO de uma empresa de seguro de saúde. Beberam água?
Estão bebendo água? Super importante, hein? Tá calor pra caramba. Até o acontecido, o Luigi Mangione não tinha nenhum registro policial e, pesquisando, descobriram que, na verdade, ele vem de uma família riquíssima. Não só riquíssima, como extremamente tradicional e uma das mais influentes do estado de Maryland. Maryland fica no nordeste dos Estados Unidos e fica abaixo da Pensilvânia, do lado de Nova Jersey e coladinha com Washington. Os Mangione controlam um grande império imobiliário nessa região. Não só um império imobiliário, como também um império empresarial, gente. Olha só tudo que eles têm. Tem country clubs, lares de idosos, estações de rádio, campos de golfe, hotéis, resorts e ainda uma fundação filantrópica com o nome da família. Em entrevista à rádio e programas de TV, inclusive, pessoas dessa região falam que eles são tipo uma realeza lá em Maryland. E por conta disso, a infância dele foi, regada a mimos, regada a privilégios. O Luigi estudou em uma das escolas particulares mais exclusivas de Baltimore, que é uma cidade extremamente rica. Essa escola se chamava Gilman School e, pra estudar lá, tinham que pagar $38 mil por ano, porque lá o ensino no geral, eles pagam por ano, não é uma mensalidade. E $38 mil com a cotação do dólar hoje em dia, gente, dá mais ou menos uns 230 mil reais. Olha só que bacana pro seu filho aprender a ler, escrever e fazer conta de matemática. E nessa época da escola, o Luigi trabalhava como voluntário na rede de lares para idosos da família, O nome dessa rede era Lorien Health Service. Ele terminou o colégio em 2016 com um ótimo currículo e uma ótima reputação, tanto que ele foi o orador da turma, na cerimônia de formatura, e seus amigos da época falavam que ele era bonzinho, mas que ele sempre teve um gênio forte, Ele era bastante teimoso e ele tinha muita convicção no que ele falava. E logo depois de se formar no colégio, ele ingressou na faculdade. Ele cursou Engenharia e Ciências da Computação lá na Universidade da Pensilvânia, que é uma das 8 maiores e mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos. Esse grupo de universidades é conhecido como Ivy League e ele é o sonho de todo mundo lá nos Estados Unidos, porque quem estuda lá, vai pra qualquer lugar que conseguir, sabe? Elas têm prestígio tanto nacional nos Estados Unidos quanto internacional. E lá na universidade ele também teve um ótimo desempenho acadêmico, Ele cursou Engenharia e Ciências da Computação e ele gostava tanto de estudar que depois da graduação ele também fez mestrado. Ele fez mestrado focado em inteligência artificial. Gente, contando tudo isso, obviamente ele tinha um futuro promissor, E todo mundo tinha muita expectativa que ele seria uma pessoa de muito sucesso. Com 26 anos, ter um currículo desses, ser uma pessoa inteligente, ser um cara bonitão. Todo mundo ficou chocado com o crime. Ninguém esperava que isso ia acontecer. Mas parando pra prestar atenção, tinha indícios. Antes de sumir para todos os amigos e a família, que isso foi registrado lá em julho desse ano, o Luigi era muito ativo nas redes sociais. Ele usava Instagram, Twitter, TikTok, tava em tudo. Ele compartilhava da rotina de treinos, falava das músicas que ele estava curtindo, postava foto de viagens. Inclusive, ele passou um ano em uma comunidade meio afastada, assim, lá no Havaí, uma comunidade de surfistas, e tem até umas fotos aí dele lá. Mas, como eu falei, no meio dessa vida normal, já tinham alguns indícios de que ele tinha fortes ideais. O Luigi gostava muito de ler, ele sempre gostou, e ele tinha um perfil no Goodreads, que é uma plataforma onde as pessoas marcam o que elas leram, dão nota e fazem resenha e tal, e tem uma dessas resenhas, dos mais de 50 livros que ele leu lá, que chama bastante a nossa atenção. Ele fez um review de 4 estrelas de um livro chamado Industrial Society and Its Future, que em tradução literal é Sociedade Industrial e o Seu Futuro, que foi escrita por Theodore Zaczynski. Gente, eu não sei se é desse jeito que fala, mas vamos fingir que é. Esse livro também é conhecido como O Manifesto de Una Bomber. Na resenha do Luigi Mangione, ele falou, ele reconhece que o Zaczynski era um cara violento, ele tinha um ideal agressivo, mas que o que ele escreveu nesse livro não deveria ser descartado. Muito pelo contrário, apesar de tudo, é um trabalho revolucionário, político, extremo. Mas então, tem um ponto desse livro, gente. Uma coisa pequena. Basicamente, quem escreveu esse livro é um terrorista. Ted Kaczynski era um professor de matemática formado pela Universidade de Harvard. Ele era extremamente inteligente,
Mas, né, segundo a polícia, ele era um gênio louco. Ele ficou conhecido como Unabomber por conta da série de ataques, né, de atentados com bomba que ele fez entre 1978 e 1995. Kaczynski sempre foi uma pessoa muito inteligente, mas ele sempre foi muito incomodado com a sociedade. Muitas vezes ele não entendia como a gente continua vivendo normalmente, sabendo de todas as coisas horríveis que acontecem nessa formação social, né? E ele começou a conversar, a escrever, a refletir sobre isso. Nesse manifesto dele, né, que começou como um ensaio, como um rascunho, ele analisa a dinâmica da tecnologia moderna dentro da sociedade. Basicamente falando como a revolução industrial e agora essa revolução tecnológica tá fazendo a gente pensar que a gente tá deixando de ser humano e virando mais uma máquina, né? A gente é cada vez mais cobrado, a gente vive cada vez menos emocionalmente falando. E ele começa o ensaio dizendo a seguinte frase: a Revolução Industrial e as suas consequências foram um desastre para a raça humana. E aí, com toda essa revolta, com toda essa questão interna muito forte, ele resolveu que ele tinha que fazer alguma coisa. Que ele, por perceber isso, podia parar todo esse avanço e deixar a gente continuar sendo humano. E aí ele resolveu fazer o quê? Ele cortou contato com a sociedade, se isolou nas montanhas, em uma casa sem eletricidade elétrica, uma casa autossuficiente, e lá ele começou a fazer bombas caseiras e enviar para universidades, empresas e para casa de professores. Entre 1978 e 1995, 17 anos, o Kaczynski enviou 16 bombas caseiras, matou 3 pessoas e feriu 23. Ele já tinha um histórico com bombas, ele era muito habilidoso com isso e foi muito difícil rastrear ele, primeiro por ele fazer tudo isso de forma anônima, por ele estar numa casa sem energia elétrica e ele fazer essas bombas, né, de uma forma muito manual, então era muito difícil de rastrear isso. Como ninguém sabia quem ele era, decidiram chamar ele de Unabomber. Unabomber porque o primeiro atentado dele foi contra uma universidade e descobriram que ele estava tentando explodir um avião comercial, uma linha aérea. Então eles juntaram esses dois nomes, né, universidade e airline, que é linha aérea, e aí inventaram esse apelido Unabomber. Em 1995, o Unabomber mandou uma carta para os jornais, falando que ele ia cessar os ataques dele se publicassem um manifesto que ele tinha escrito, que é exatamente esse livro, né? A Sociedade Industrial e seu Futuro. Os veículos, juntamente com a polícia, decidiram publicar mesmo, ele foi publicado no The New York Times e no The Washington Post, e isso ajudou a encontrarem ele. E na verdade quem mais ajudou o FBI foi o próprio irmão do Ted. Ele reconheceu a forma de escrever e eles começaram a ligar os pontos. Em abril de 1996, o FBI conseguiu capturar o Ted Kaczynski em sua cabana lá em Montana, no meio do nada. Dentro dessa cabana encontraram bombas, materiais de construção e os rascunhos desse manifesto. Agora, pegando essa história e trazendo ela para o caso do Mangione, na minha cabeça faz muito sentido isso ter despertado algo nele. O Luigi Mangione se viu no Ted Kaczynski, né? Tipo assim, duas mentes brilhantes que conseguiam ver a sociedade exatamente como ela é, com todos os seus horrores, com todas as suas toxicidades, e ambos precisavam fazer alguma coisa. E tudo bem, faz sentido. Tá certo, é isso mesmo, a gente tem que discutir, a gente tem que questionar as coisas. O problema é que eles levam isso pro lado do extremismo, né? E é nesse momento que tudo se junta. O que o bendito do CEO da United Healthcare tem a ver com ele nessa história, tem a ver com o Unabomber? Gente, tem tudo a ver. Essa é uma revolta extremamente política, extremamente social. Durante o tempo que o Luigi passou no Havaí, que foi entre 2022 e 2023, o colega de quarto dele contou que ele reclamava bastante de dores nas costas, que isso era um problema bem comum que ele tinha. No perfil dele do Goodreads também encontraram 2 livros relacionados a isso, que ele leu inclusive nesse mesmo período, e o nome de um deles é Crooked: Outwitting the Back Pain Industry, que numa tradução literal seria algo mais ou menos como torto, enganando a indústria da dor nas costas. Só que analisando um pouco mais, na verdade esse título ele brinca bastante, tem uma dualidade nele aí, porque crooked, além de ser torto, também é meio que enganando. É uma coisa desonesta. Então, a gente pode entender mais ou menos que esse título, né, de livro pode se referir tanto à ideia de algo torto, né, como dor nas costas, como escoliose, coisas assim, quanto a desonesto.
né, que é sugerindo que existe aí uma movimentação da indústria que lucra com o tratamento de dor nas costas. E, infelizmente, a gente sabe que isso é verdade, não só com o tratamento de dor nas costas, mas como um monte de outros casos, né? A gente tem aí também até escândalos envolvendo epidemias de vícios. Empresas conscientemente gerando dependentes químicos para criar um império de dinheiro. Tem até uma série que fala sobre isso, quando teve a polêmica do Xanax lá nos Estados Unidos, né? Se chama Dope Sick. É muito boa, assistam. Mas enfim, voltando para cá, o Luigi tinha um problema nas costas e ele precisava de tratamento médico. Isso fazia ele sentir muita raiva, muita raiva. Vocês lembram que quando ele foi capturado, ele tinha um manifesto com ele? Chegou a hora de falar sobre isso. Joseph Kenney, o chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York, leu esse manifesto e falou sobre ele em um programa de TV matinal. Ele explicou que nesse manifesto o Luigi criticava o fato de o sistema de saúde americano ser um dos mais caros do mundo, enquanto a expectativa de vida no país é menor do que outras nações desenvolvidas. Ele escreveu muito sobre seu desprezo pelas corporações americanas e particularmente pela indústria da saúde. E aí a gente entra, gente, na discussão, né, sobre esse ponto da saúde norte-americana. A verdade é que a saúde lá é uma bosta, mas assim, uma bosta gigantesca, porque tudo é extremamente, profundamente, astronomicamente caro. Lá não existem programas e recursos de saúde pública. Tudo é privado. Muita gente reclama do SUS, que demora muito, que não tem tantos profissionais assim, mas gente, a gente tem acesso à saúde básica gratuitamente, não gratuitamente porque a gente paga imposto e tudo mais, né? Mas lá não acontece isso. Se acontece, sei lá, se tu se corta e tu tem que pedir uma ambulância, tu tem que ir para um hospital, tu tem que ficar internado, tu tem que fazer uma cirurgia ou algo do tipo, tu paga por cada um desses processos, independente de quem tu é. E as coisas são muito caras, gente, são muito caras. É papo de centenas de milhares de dólares, entendeu? Dando um exemplo bem básico para vocês entenderem a dimensão do negócio, muita gente morre nos Estados Unidos por conta de diabetes. Eles não têm dinheiro para comprar a canetinha de insulina, que aqui a gente pega no postinho de saúde. E é um grande conglomerado de empresas, quase um cartel mesmo, assim, que faz questão de mesmo as pessoas que pagam os seguros de saúde serem cobradas a mais e tirarem ainda mais dinheiro dessas pessoas. Porque aí se conectam as palavras talhadas na bala, vocês lembram? Deny, Defense e Depose. Essas três palavras são conhecidas como os 3Ds dos seguros de saúde norte-americanos. Existe inclusive um livro sobre isso, chamado Atrasar, Negar, Defender. Por que as seguradoras não pagam sinistros e o que você pode fazer a respeito? Essa é uma movimentação extremamente infeliz e extremamente desumana realmente que acontece nos Estados Unidos. O autor desse livro, o professor de direito J.M. Feynman, acho que é assim que fala. Ele argumenta nesse livro que a indústria prioriza os lucros em restrição às necessidades dos assegurados, muitas vezes usando táticas como atrasar ou negar reivindicações legítimas para reforçar o desempenho financeiro. Sei que foi um pouco difícil isso que eu falei, mas relaxa que eu vou explicar. Basicamente funciona assim. O primeiro D, que é o deny, negar, né, é quando a seguradora diz não a um pedido. Tu tem o teu seguro, tu paga o teu seguro, paga carérrimo para isso, e toda vez que tu precisa usar alguma coisa, que tu precisa ir ao médico, ou que tu precisa fazer um tratamento, precisa comprar um remédio, tu tem que ativar esse seguro. Então tu chega lá e fala, ó, tô com dor nas costas, preciso ver um médico para isso. E aí tu vai entrar em contato com a seguradora. E aí nesse primeiro ponto ela fala, olha, não vai dar para eu te liberar esse encaminhamento, porque a gente está vendo aqui que esse serviço não está incluso no seu plano. Então, para isso, você vai ter que pagar uma taxa extra para eu poder te passar isso. Além de pagar o médico, porque esse médico também não está dentro da nossa área de cobertura. Se o paciente reclamar e tentar reverter essa situação, aí entra o segundo D, o defend, que é quando a seguradora pega as regras do contrato, as opiniões de médicos e até pegam argumentos meio que forjados, assim, sabe, para coagir a pessoa a falar, olha, não tem o que fazer, a gente está resguardado aqui juridicamente. Você tem que pagar mais mesmo. E tudo isso entra no último D, que é o depose, né, que é depor. Quando acontece de uma pessoa entrar juridicamente contra um seguro de saúde, que acontece muito, porque esses casos, infelizmente, são extremamente comuns, eles trazem esses argumentos, né, na hora do defend, para consolidar o argumento deles e fazer a pessoa perder o processo judicial. Então, eles acabam ganhando por cima da pessoa, pelo processo, a pessoa tem que pagar extra para poder
fazer o tratamento que ela tá precisando e ainda paga o seguro de saúde. Vocês estão entendendo? E é uma cobrança bizarra de que, tipo, as pessoas às vezes estão em situações de vida ou morte, elas obrigatoriamente têm que ficar num hospital, né? Senão elas vão morrer. E aí, quando elas saem de lá, elas têm dívidas que elas nunca conseguem se livrar. E essas dívidas vão aumentando, aumentando, aumentando. E a seguradora pega a casa, pega carro, as pessoas ficam em situação de rua porque elas não estão conseguindo pagar pelo tratamento de saúde delas. Isso por si só é extremamente revoltante. O que está gerando toda uma reflexão na internet, né, por causa desse caso. O Luigi, obviamente, entendeu tudo isso e apesar dele estar numa posição de privilégio, tá, porque não era o caso dele, ele tinha dinheiro para se cuidar, ele tinha dinheiro para tudo isso, ele não estava pensando no dele, ele estava pensando no todo, ele estava pensando na sociedade, nas pessoas que não tinham condições para isso. E realmente isso é uma coisa extremamente revoltante, tipo, meio que tudo que ele pensa é certo, só que ele matou uma pessoa, e aí é um pouco difícil de defender, assim, né? Por isso que tá toda essa discussão na internet de ai, ele é um anti-herói, ele é o Robin Hood, não sei o quê. Porque é isso, eu acho que socialmente falando, a gente tá numa posição onde esses atos extremos, esses atos de desespero mesmo, eles podem se tornar cada vez mais comuns daqui pra frente, tá? Porque assim como o Una Bomber escreveu o livro e o Luigi se identificou nisso, uma pessoa que tem um ideal um pouquinho mais extremo, viu essa situação do Luigi e viu como ele tá sendo ovacionado, vai falar, opa, então peraí, eu também posso fazer isso. O que leva pra situações muito mais reflexivas, que envolvem muito mais coisas, mas que são perfeitamente cabíveis dentro da nossa sociedade atual. Eu acho que esse caso, por ser extremamente recente e ter movimentado tanto a internet assim, poxa, tá levantando um montão de discussões e são discussões importantérrimas. Eu quero muito que vocês falem aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso e como que foi a recepção de toda essa história. Eu acho que agora que, pelo menos no meu caso, né, quando eu tava pesquisando e eu entendi todos esses detalhes, eu me aprofundei na vida dele, eu me aprofundei nesse livro que ele estudou, eu vi muitas coisas que fazem sentido, assim. Então eu tô um pouco em cima da berlinda de, poxa, ele cometeu um crime, mas ao mesmo tempo esse crime foi um ato político. Eu passo pano, não sei o que, tipo, tem muito o que falar. Mas quem deve tá feliz mesmo com essa história é o Ryan Murphy, né? Com certeza ele já tá em casa, assim, louco, fazendo o teste de elenco pra ver quem vai interpretar o Luigi Mangione na nova série, que eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Até porque já confirmaram que vai ter uma série documental, tá? Sobre esse caso. Atualmente o Mangione tá em prisão lá na Pensilvânia e ele tá aguardando a decisão da justiça para ser extraditado para Nova York, né? Onde ele é acusado de homicídio. Ele foi capturado na Pensilvânia, então ele está sendo detido lá. Ele teve o pré-julgamento, que é só quando ele tem acesso aos direitos dele enquanto ser humano, onde ele escolhe quem vai ser o advogado, e recebe a sentença oficial a qual ele vai ser julgado, e aí, se eu não me engano, tá, eu posso estar errado, mas eu vi que no dia 23 de dezembro vai acontecer o primeiro julgamento dele, que aí ele vai ser levado lá para Nova York, isso vai ser levado para o tribunal, e aí vai começar o grande bafafá, então a gente vai ter mais atualizações desse caso. E por enquanto é tudo isso que eu tenho para dizer para vocês sobre o Luigi Mangione, né, que está sendo aí conhecido como o assassino de CEOs. Me contem o que vocês acham de tudo isso, se vocês gostaram desse vídeo. Entrem no meu perfil, no meu canal, conheçam mais os meus vídeos, eu tenho umas coisas legais aí. E se quiserem que eu fale mais sobre, a gente se fala quando tiver mais informações, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!